Pessoal, boa noite. Enquanto a gente aguarda aqui o início dessa live, eu deixei ela coberta aqui por uns minutos, só para mim acabar de organizar umas coisas aqui. Mas nós vamos falar hoje mais um pouco, né? Estamos diante aí daquilo que nós todos já comentamos, já sabemos, já conhecemos. E acredito que tudo que esteja acontecendo para nós, que somos reinistas, para nós que estamos diante dos fatos e fomos avisados, demanda um pouco de preocupação, claro, também ansiedade, mas ao mesmo tempo também conhecimento, experiência com Deus, um pouco mais de dependência espiritual, porque é isso que precisamos. E num momento como esse, onde as notícias não colaboram, onde os fatos não andam de acordo, né, com a nossa fé, com a nossa esperança, é importante que nós tenhamos esse compromisso, o qual nós estamos aqui empenhados. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco aqui daquilo que Deus está trazendo para nós nesta noite. Então eu quero cumprimentar todos vocês, espero que o som esteja bom aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o som. Eu quero fazer essa transmissão para que todos nós tenhamos hoje aqui um pouco mais de alento, um pouco mais de bálsamo, né, vindo do céu. E estou aguardando aqui uns minutos para ver se todos ou muitos entrem. E eu gostaria de perguntar se alguém já estiver assistindo, se já consegue me ver, e se estiver me vendo também gostaria de saber se o som está bom para eu fazer essa transmissão. Nós não podemos passar os dias, né, confinados como nós estamos, entrando nessa quarentena, não só o Brasil como todo mundo. E eu acredito que nós temos a esperança e o conforto e o controle de saber que nós estamos vivendo algo que certamente Deus tem respostas, e certamente nós também no nosso coração, se buscarmos no fundo da nossa lembrança ou da nossa memória, do nosso cotidiano, nós temos respostas, e isso nos traz então uma certa condição de, se é que nós podemos dizer isso num momento tão crítico, mas uma condição de avanço nas respostas que eu creio que o povo cristão, ou creio que todo mundo, todas as pessoas ao redor do mundo, em suas religiões, sejam eles cristãos ou não, estão perguntando e esperando essas respostas. No momento em que as pessoas abandonam seus atos religiosos, onde as pessoas deixaram de estar nas igrejas, deixaram de estar nas suas reuniões de cultos ao redor do mundo, ou de suas religiões, as suas reuniões espirituais, assim, cada um na sua religião, deixaram de estar reunidos buscando o nome do seu Deus, seja ele qual for, mas sobretudo nós que somos cristãos e que temos também a certeza de que Deus ele nos protege. Nós andamos no caminho do Salmo 91 e também no Salmo 23,
mas principalmente no Salmo 91, aonde é assegurado para todo cristão que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansarão, praga nenhuma chegará na sua tenda, nem mortandade que voa ao meio-dia. A palavra nos segura coisas maravilhosas, nós lemos, e a literatura espiritual, a literatura do Evangelho, ela é rica em fenômenos que possam alimentar a nossa serotonina e nos deixar muito animados. Mas agora o que eu quero perguntar para você, quando chega o momento de realmente provarmos a nossa fé e estarmos experimentando a salvação ou o salvamento de Deus, como nós vamos nos sair? Como sairemos disso? Que momento nós iremos perceber que a nossa fé está sendo realmente agora apurada? Nós fizemos na live há 2 dias atrás, junto com o apóstolo, falando sobre o selamento que Deus nos pediu, aquilo que Deus nos orientou a fazer, nós passamos, e eu tentei passar para o máximo de pessoas, mesmo aqueles que não é do convívio do nosso movimento, do reino, mas eu creio que muitas pessoas estão acompanhando nos últimos dias a internet, e tudo que elas precisam de respostas, e sobretudo não as mesmas respostas que os governos dão, ou que os pastores e as igrejas dão, porque isso nós estamos todos os dias sofrendo o mal das doenças crônicas, as mortes por outras síndromes que aconteceram, também a violência, os terrorismos. Nós estamos diariamente enfrentando coisas terríveis e sendo alimentados pela fé e pela palavra motivada ou motivadora dos líderes e também de cada mentor ou de cada entusiasta, visionário, ou até mesmo de cada terapeuta, seja lá o que for. E a nossa mente, o nosso coração tem sido regado nos últimos tempos por palavras de conforto. Mas agora nós estamos diante de algo totalmente diferente. Nós estamos protagonizando um momento jamais visto na nossa geração. Sim, nós estamos diante do maior cataclisma de toda a história. Já se dizem por aí o maior cataclisma desde a Segunda Guerra Mundial. E eu quero ser mais audacioso, porque na Segunda Guerra Mundial acredito que, para quem conhece a história, para você que já viu filmes ou conhece a história, sabe que foi uma situação muito difícil, mas os países estavam em guerras em blocos e também pontualmente em regiões do mundo, ao redor do mundo. No Brasil mesmo nós enviamos 15 mil pracinhas, que foi trocado aí no governo, na gestão de Getúlio Vargas, foi enviado para combater, estar na guerra do Monte Castelo, lá na Itália, inclusive. E em troca disso, segundo a história nos conta, o governo Roosevelt dos Estados Unidos da época, que pediu ajuda e o auxílio dos pracinhas brasileiros, dos soldados brasileiros que foram nessa empreitada para a Itália, nos deu a usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Chegaram muitas pracinhas adoecidos, alguns morreram, mas foram muito bem aplaudidos pelo mundo e até hoje são condecorados, porque fizeram um papel muito importante. E os próprios italianos e alemães disseram que o brasileiro ele é muito duro na queda, ele é muito... a imunidade do brasileiro é mais alta do que muita gente ao redor do mundo, porque fizeram como... Eles chegaram a brincar e associar dentro da história que os pracinhas brasileiros eram tão duros, tanto quanto mais do que os alemães. E eu digo isso porque nós tivemos, dentro desse contexto, apenas essa participação dentro de um flagelo como nação, lá nos meados dos anos 42, 43 do século passado, onde acabou a Segunda Guerra Mundial, lá pelo voto de próximo do voto de Oswaldo Aranha, quando ele decidiu também criar o Estado de Israel, logo no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Mas a notícia veio com o fim da Segunda Guerra Mundial, trazendo um alento para todo mundo que estava aqui. Mas nós estamos enfrentando neste momento algo totalmente diferente da Segunda Guerra Mundial. Por isso eu insisto e digo que nós estamos vivendo um caos
uma pandemia tão violenta ou tão assombrosa, sem precedente na nação e pelo menos no nosso milênio. Mas o fato que eu quero ressaltar aqui é que nós somos um povo de Deus e nós somos regidos e alimentados e tratados por Deus. A nossa imunidade, a nossa segurança, a palavra de consolo, a nossa terapia continua sendo as Escrituras Sagradas. Então eu quero dizer para você que é reinista, por favor, preste bastante atenção nisso que eu vou dizer para você. É claro que os noticiários que nós ligamos todos os dias e acompanhamos continua sendo devastador e os números continuam subindo em algumas partes do planeta e a gente sabe que isso é uma coisa muito, para nós que somos seres humanos, complicado de aplicar uma visão ou uma fé nesse momento. Mas eu estou fazendo essa introdução para você entender que se não houver essa disposição nossa, ou essa fé, ou essa autoridade espiritual para estarmos no meio de um conflito como esse, em vão foi a nossa pregação durante décadas, e por que não dizer, durante aí nos últimos anos, muitos anos, avisando sobre a intervenção divina e sobre a chegada dos anjos para preparar o mundo para o reino de Deus, teria sido em vão. Se nós não nos comportarmos agora como cristãos, pessoas que estão realmente acampadas no esconderijo do Altíssimo, pessoas que têm certeza da imunidade, pessoas que cumpriram o rito que Deus disse para nós fazermos. Se nós agora não nos colocarmos corretamente como já era para ter sido colocado desde o princípio do momento em que você se alistou num exército tão poderoso como esse do reino, se nós não nos comportarmos neste momento como tal, então, como disse Paulo lá numa das cartas do Novo Testamento, nós somos os mais miseráveis da terra, porque conhecemos e de fato profetizamos, e estão aí as lives, os estudos, para você que está ouvindo essa live nesta noite, que não conhece o movimento reinista. Algumas pessoas mandaram inbox para nós perguntando o que é reinismo. Então eu quero aproveitar aqui nessa live, neste momento, para dizer para você que reinismo é um movimento, um nome que se dá, um apelido que damos a todas as pessoas, sejam elas católicas, evangélicas, espíritas, de onde vieram e que se renderam à palavra e às escrituras, do ponto de vista que o mundo precisa ser devolvido para as mãos de Deus e será, conforme as escrituras. O reinismo é um movimento onde as pessoas cansaram das religiões, das suas igrejas evangélicas, católicas, dos seus movimentos místicos e estão reunidos diante desse movimento, entre esse movimento, neste movimento, para poder propagar aquilo que Deus vem avisando. Para quem está nesse movimento há mais de 2 anos, 1 ano, 6 meses ou até 10 anos, sabe da seriedade que nós falamos e a postura que tomamos nos últimos tempos, avisando sobre aquilo que Deus nos avisou e nos autorizou. Esta é a nossa mensagem, esta é a nossa palavra, é o nosso desígnio, é o que Ele nos autorizou, é o que nos outorgou a dizer que a Terra passaria e está passando por um grande momento, por uma grande transformação, aonde, infelizmente, biblicamente, historicamente, o sofrimento é o único trampolim que faz a humanidade repensar nas suas crenças e pensar direito. O Brasil, como país laico que é, mas gosto de dizer que é um país cristão. E sendo cristão, ele precisa conhecer as Escrituras. Sendo um país cristão, ou você sendo um evangélico dentro do cristianismo, você precisa entender que a Bíblia nos respalda e nos ampara momentos como esse que nós estamos vivendo. É um momento apocalíptico, é um momento sério, é um momento avisado. Pregamos muito sobre isso, falamos muito. Para você que acompanha as nossas redes sociais e que faz parte das nossas redes sociais há muitos anos, sabe que o tema, a palavra que nós usamos sempre é reino, domínio, estabelecimento do reino no Brasil, preparação do reino. O que sempre nós avisamos vai de encontro ou confronta com muitas ideologias cristãs que prega o fim do mundo ou prega
uma, um abandono dos cristãos dessa terra, prega de uma certa forma o triunfo do mal sobre a terra e de uma certa forma podemos entender, e aqui eu quero dizer isso para abrir sua mente, para você entender um pouco mais. Este é o momento de você entender um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo e principalmente sobre as Escrituras, onde algumas religiões, algumas denominações, sobretudo evangélicas, que são os precursores da pregação evangélica no mundo, alimentando a ideologia ou a visão de que as pessoas seriam tiradas deste mundo e levadas para o céu, e que isso tudo que está acontecendo agora pode ser uma prévia do arrebatamento da igreja. Algumas religiões pregam isso, acreditam nisso, mas nós estamos aqui para dizer que este momento é um momento em que muito importante, e eu quero que você fique nessa live para você entender algo que nós queremos dizer. Eu quero que você fique nessa live para você entender que existe algo muito sério acontecendo. E se você não está acreditando nisso, permaneça nesse movimento a partir de agora. Se você não está acreditando nisso, permaneça nesse movimento e comece a entender que nós falamos disso há muito tempo. Se você procurar no início desse canal, onde no início de janeiro nós começamos a avisar sobre uma visita dos anjos de Deus sobre a nação, e eu gosto de falar isso, todas as lives eu quero falar isso, sobre a visita dos comboios, onde alguns vídeos foram espalhados no Brasil e no mundo, mas principalmente na América do Sul, onde foi visto grandes luzes voando em fileiras em comboios sobre o Brasil e sobre algumas partes do mundo, levado isso de uma certa forma como chacota, como incredulidade. Mas eu quero dizer para vocês que lá em Números e também em Reis, alguns livros do primeiro evangelho, ou das Escrituras, do Velho Testamento, aponta para a visita dos anjos em momentos caóticos, importantes, transições importantes, aonde Deus estava tomando as rédeas, vencendo batalhas, destruindo nações e fazendo, entre aspas, de uma certa forma, é difícil falar aqui, mas a gente está citando Bíblia e nós não podemos ser hipócritas e nem omissos diante de fatos como esses, mas a Bíblia mesmo nos respalda ali aonde nós vimos e vemos e lemos todos os dias que os anjos de Deus entraram em ação e intervenção para poder ajudar o exército de Israel, que simbolizava o povo de Deus, o nome de Deus na terra, e esses exércitos angelicais, ou seja, pessoas de uma outra dimensão, que estão no comando de Deus, na direção de Deus, auxiliaram Israel em vários em vários juízos e em prévias de guerras, acampamentos, destruindo, como nós lemos ou falamos em outras lives e falamos nos grupos de WhatsApp e também nas nossas conversas entre nós, do povo reinista, onde só de uma vez 185 mil homens da Síria, lá da Síria, para você que sabe e que conhece aí o mapa oriental, quer dizer, do Oriente Médio, sabe de que eu estou falando. Um exército de 185 mil, está registrado na Bíblia, foram mortos por anjos, por homens que não são daqui, enviados por Deus para ajudar o rei de Israel e também, principalmente, para poder ali avalizar ou, de uma certa forma, autorizar a palavra do profeta que estava na vigência da direção espiritual do povo de Deus na terra. O primeiro ponto que nós temos que ver aqui nesse momento é esse, lembrar que Deus ele está vivo, e tudo que está acontecendo ao redor do mundo estava acontecendo até dezembro deste ano, até início de janeiro. Era como se a sensação que muitos cristãos tinham, ou até mesmo para nós que somos reinistas ou somos cristãos, que Deus não estava lidando com uma certa importância ou primazia ao povo dele. Quantos de vocês tiveram já a sensação em vários momentos, em momentos de corrupções, ou em momentos de grandes injustiças, ou até mesmo em momentos de cataclismas como terremotos, tsunamis, algumas outras coisas que aí precederam esse fato? E quantos de vocês não perguntaram em algum momento onde estava Deus, ou o que Deus estava fazendo naquele momento?
Quantas pessoas ao redor do mundo ou nas redes sociais se debateram conosco, pessoas reinistas, dizendo que esse Deus não é o Deus que elas servem, o Deus que aceita, ou um Deus que permite cataclismas tão grandes, um Deus que viu os terremotos no Oriente, na Ásia, e viu também tsunamis dizimando pessoas ali na Indonésia, um Deus que viu as torres gêmeas cair, um Deus que viu várias coisas acontecer nos últimos 50, 70 anos, mas sobretudo depois do ano 2000. E eu quero te perguntar uma coisa. Quando perguntaram a Jesus quando seria o fim de todas as coisas, ou quando é que ele estabelecia o reino dele, o decreto dele, a federação dele haveria de se estabelecer de novo na Terra, eu quero dizer para você de uma forma bem clara, eu quero que você entenda bem algo que eu vou falar aqui, e depois eu vou deixar o texto embaixo dessa live, porque nós não temos muito tempo e eu não quero que fique cansativo, mas eu quero que você simplesmente ouça o que eu vou dizer agora. O que você diria se você lesse algumas partes da Bíblia? O que você diria para você mesmo quando Deus, em alguns momentos, ele diz que os reinos do mundo seriam entregues para o povo de Deus? O que você faz dessa notícia? O que você faria também do seu pensamento, da sua ideologia espiritual, religiosa, se você ler na Bíblia dizendo que quando ele viesse com seus santos anjos, ele assombraria a terra? O que você faria dessa leitura bíblica se você lesse? Quero te fazer mais uma pergunta. A Bíblia diz que quando ele viesse, ele também separaria o joio do trigo e falaria para o povo que era trigo: vinde e recebei o reino por herança que está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele diria para as pessoas que ele colocaria do outro lado e diria assim: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque vós sois bodes e eu nunca vos conheci. O que você faz dessa mensagem diante de um cataclisma como este de agora? Eu quero te perguntar o seguinte: não quero que você seja apressado em julgar aquilo que você está ouvindo agora, mas permaneça. O segredo da pessoa se transformar num reinista é permanecer no conhecimento de tudo que falamos. Você não pode julgar uma visão, um conceito de algo que Deus autoriza alguém a dizer simplesmente com base numa leitura ou em um áudio. Você precisa acompanhar, entender o que Deus está dizendo, compreender de uma certa forma tudo o que está sendo montado, falado, arquitetado ao longo dos anos, como esse movimento que já aí passou dos 40 anos de seu nascimento, da sua existência enquanto movimento fundado, chamado para existir lá com o apóstolo desde 1977. Estou pontuando essas coisas porque é necessário que a nossa mente se prepare para coisas que não estamos acostumados a ouvir lá no show da Eichla ou lá no show da Cassiane e da Fernanda Brum. Estou falando de coisas aqui que você nunca vai ouvir nas pregações do Pastor Malafaia. Estou falando coisas que você nunca vai ouvir nas pregações de Edir Macedo. Estou falando coisas que você nunca vai ouvir nas pregações de Fábio de Mello. Estou aqui falando coisas que você nunca ouviu em 30 anos nos cultos que você vai na sua igreja, seja ela batista, presbiteriana, ou Renascer, Videira, Luz para os Povos, Fonte da Vida, Assembleia, seja onde você for. Você está ouvindo coisas aqui que você não ouve lá na Mevan, em Itajaí. Você está ouvindo coisas aqui que você não ouve na Bola de Neve. Você está ouvindo coisas aqui que você vai ouvir coisas que você nunca ouviu de Renan, de René, Terra Nova, e você nunca ouviu de movimentos do G12, coisas que você certamente não ouvirá na Deus é Amor, coisas que você dificilmente ouvirá no meio desses líderes, os quais aqui estou citando para você, que têm protagonizado as marchas pela Avenida Paulista, falando muito mais de dinheiro, falando muito mais de famosidade, de arrecadações, do que preparando o povo para um momento como esse. Se você não faz movimento, não participa desse movimento, não participava ainda desse movimento, mas está entendendo, está entrando nesse momento de comoção do país, nas nossas lives, ou de uma certa forma vai ouvir ela depois que estiver ao vivo, que vai ficar gravada, eu quero dizer para você que sim, nós estamos falando há muito tempo, até mesmo no meio dos nossos adeptos,
ou seja, dos nossos irmãos reinistas, nós incansavelmente, todos os dias, temos falado e avisado, principalmente nesse fato mais importante do que está acontecendo agora, sobre a intervenção dos anjos, quer dizer, dos servos de Deus que estão lá em outro lugar, que haveriam de fazer uma intervenção e algo que pudesse, e está aí no respaldo bíblico, dentro das Escrituras, favorecer o povo de Deus e, de uma certa forma, julgar ou até mesmo assombrar. E não tem como Deus fazer algo na terra de bom se ele também não refletir esta bondade, ou seja, se essa justiça ou se essa obra também, obviamente, não tiver que desautorizar, repreender ou, de uma certa forma, até mesmo levar, né, algumas vidas. Porque isso é o que nós temos na Bíblia Sagrada, desde o dilúvio, desde o Egito, das pragas, desde Sodoma e até mesmo desde os dias de Cristo, que próprio Israel, como povo de Deus, rejeitou a ideia de Deus de enviar o filho dele e o levou para a cruz. E eu te pergunto, quantas pessoas neste momento não estão atentas para as explicações, buscando respostas? Se você está insatisfeito com o que você tem ouvido, se você está insatisfeito com as coisas que você tem ouvido na sua igreja, ou se você está insatisfeito com as coisas que você tem lido nos seus livros de cabeceira, ou ouvido os seus canais de YouTube, ou qualquer que seja a sua mídia, a mídia que te alimenta, ou as redes que alimentam a sua vida espiritual, eu quero te dizer, alimente um pouco das nossas mídias, alimenta um pouco do nosso discurso, alimenta um pouco do que nós estamos dizendo, que eu tenho certeza que você vai andar um pouco mais na fé e na segurança, sobretudo num momento como esse que nós estamos passando. Eu acredito que muitas pessoas têm brincado muito com a verdade sobre o reino de Deus e sobre aquilo que nós temos falado. Nós não podemos aqui calar, e nós sabemos que muitas pessoas estão vivendo momentos de medo, de pânico. Eu gosto de dizer que nos últimos dias, e é uma palavra que às vezes tem chocado muitas pessoas, ou tem feito muitas pessoas ficarem preocupadas, mas eu quero dizer uma coisa para você. As palavras precisam transformar o nosso coração e a nossa vida num momento como esse. Você está confinado dentro da sua casa, você está em quarentena, você não pode ir na sua academia, você não conseguia ficar sem ir na sua academia, você não conseguia ficar sem ir no seu salão de beleza, você não conseguia ficar sem ir correr no parque, ou ir divertir, ir para um bar, ir para um lugar, e agora de repente você está preso em quarentena e Deus coloca você dentro de casa com medo, preocupado, sem esperança, lutando contra a carne, contra as notícias, lutando contra a sua própria mente, a sua própria pineal, porque tudo o que nós estamos atravessando são coisas que a nossa mente não foi trabalhada para enfrentar, sobretudo no mundo ocidental, num país da América do Sul, onde nunca vivemos cataclismos e catástrofes como esta. Então eu pergunto para você, Deus coloca você sentado hoje para ouvir estas palavras, e se você ouve essas palavras e começa a entender o que eu estou dizendo, então eu posso ter certeza que alguma coisa boa nós estamos tirando dessa experiência. E eu quero aqui fazer até mesmo um complemento do que foi falado hoje pelo secretário da Saúde, na coletiva que o governo federal fez, e uma coisa que ele disse, e ele falou com muita precisão, e ele trouxe uma palavra de uma certa forma até boa, que é uma palavra de entusiasmo. De uma certa forma eu vi que ele quis meio que mudar um pouco da atmosfera que a gente percebe que está, né, pulverizando o mundo todo, mas eu quero usar as palavras dele aqui, onde ele disse o que, e eu repito, reitero dessas palavras, e aqui parafraseo elas, dizendo que realmente nós estamos passando por algo muito sério, mas nós precisamos sair melhor disso. O mundo vai ficar diferente, o mundo já está diferente. Algumas frases eu sempre falei, tanto lá em algumas coisas escritas no meu blog, ou até mesmo em algumas redes sociais, ou nos grupos de WhatsApp, que é onde com frequência eu falo. Mas aqui eu quero reiterar que sempre eu disse que fomos avisados, nós fomos avisados toda vez
que reinista ouviu essa palavra, essa frase, nós fomos avisados, quando eu escrevo isso, eu estou querendo dizer, nós estávamos aguardando a chegada dos anjos. Existe mais de 6, 7 anos que nós estamos falando sobre a intervenção dos anjos e sabemos que os anjos, quando apareceram na terra, eles vieram para fazer destruição e ao mesmo tempo edificação. Você já viu ou já leu na palavra de Deus onde diz que quando todos esses sinais começassem a acontecer, era para levantar a nossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele disse, quando visse os terremotos, aconteceu os tsunamis, palavra de Jesus, aconteceu as pestes em vários lugares, terremotos, os homens desmaiando por causa da perplexidade das ondas do mar, homens vivendo o terrorismo em vários lugares, pai contra filho, guerras e grandes rumores de guerra. E ele disse, pestes em todo canto. Quando vós virdes que todas essas coisas aconteceram, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção chegou. Então a palavra que eu quero dizer para você aqui nesta noite, caro reinista, meu amigo, minha amiga reinista, nós estamos diante de algo terrível, difícil, tem medo, tem assombro, mas nós cumprimos um rito que Deus nos mandou e nós estamos seguros. Mesmo que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Devemos ser vigilantes, devemos cumprir a lei dos homens, devemos ser comedidos, sim. É claro que a nossa carne vai lutar contra o nosso espírito, mas aqui está o espírito que é mais forte do que a carne. Aqui está, neste momento, talvez eu aqui reunindo forças, reunindo saúde, para poder dizer para vocês, nós estamos vivendo o momento que pregamos e que interpretamos, momentos que interpretamos em aberturas de Sucote, momentos que interpretamos em louvores e canções, momentos que falamos nas nossas lives. Estamos aqui vivendo momentos que foi anunciado lá em janeiro, quando eu estava naquela live que foi gravada lá em Goiânia, aonde eu disse para vocês, está aí gravada para eu não mentir, que os anjos estavam vindo, me avisaram, nos avisaram que estava chegando na terra. Então nós estamos vivendo momentos que foram ditos, preparados, que foram avisados por Deus. Então nós precisamos nos posicionar e saber que tem um propósito e que nós estamos diante de Deus, confinados, em quarentena, mas temos uma missão. E eu quero dizer uma coisa para você. Se nós temos uma missão, a missão que nós temos é espalhar essa história urgentemente. Você vai pegar essa live e vai compartilhar ela em todas as suas redes sociais. Vamos fazer com que as pessoas tenham uma esperança a mais. Que elas entendam que isso que está acontecendo vem, de uma certa forma, como um juízo. Eu sei que é difícil você acreditar que Deus possa estar fazendo um juízo na terra, permitindo algumas mortes e ao mesmo tempo está fazendo alguma coisa que possa resultar em algo bom. Eu sei que para você que não é acostumado a ler a Bíblia, que não é acostumado a estudar a Bíblia, que não conhece sequer nenhuma parábola da Bíblia, que sequer nunca leu as profecias de Daniel, ou de Ezequiel, ou de Jeremias, ou de Amós, ou de de Isaías, ou de qualquer grande profeta. Se você não tem costume, ou nunca leu, ou se você frequenta religiões de mimimi, aonde você vai lá só para poder receber um alento da sua vida pessoal ou da sua vida financeira, se você está acostumado a regar a sua vida espiritual somente com mimimi, desculpa, mas aqui nós não estamos acostumados com isso. Aqui no meio do reino nós estamos acostumados a ser grandes, a ser fortes. Construímos uma resistência baseada na espiritualidade, com base nas Escrituras. Nós fomos encorajados e ensinamos as pessoas a serem assim. Nós continuaremos assim, não com orgulho nem com arrogância, mas com a certeza, como a voz de um profeta, a voz de profetas, a voz de embaixadores, a voz de pessoas que têm uma palavra a mais para dizer, que têm explicações e também que têm autoridade para poder falar isto que recebemos. Então,
Desculpa a todos vocês, eu peço aqui desculpa se vocês participam de movimentos fracos, aonde o pastor só fala em dinheiro, os líderes só falam em política, os líderes só falam em prosperidade, em famosidade. Desculpa se aqui vocês estão me assistindo porque estavam acostumados a assistir às lives de cantores, de artistas que somente buscam números para vender produtos e para poder ter fã-clubes. Aqui nós não estamos falando disso, nós estamos falando do Evangelho da Bíblia. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver isso que está acontecendo aqui, nesse movimento do reino, com aquilo que está acontecendo no meio da sua religião ou de todas as religiões. Desculpa se você tem frequentado uma igreja católica onde a liturgia é dirigida por um padre que tão somente lê ali palavras do cotidiano, aonde te ensina a ser educado com sua esposa, a ser educado com seu filho. Desculpa, isso é importante, qualquer terapeuta, qualquer shintoísta, qualquer pessoa ensina isso em qualquer religião. Desculpa, não é disso que o Evangelho está dizendo. O Evangelho está falando para as pessoas se prepararem. O Evangelho ele fala nessa última geração, nas cartas de Apocalipse e todas as profecias dos grandes profetas, para o povo se preparar, porque chegaria o tempo, depois de todos os cataclismos, que o reino se levantaria. Então desculpa você que é ouvinte, que acha duro esse discurso, não tem problema, pode sair da live, porque nós vamos continuar a falar, nós vamos acreditar que Deus ele tem um compromisso conosco, que ele tem um compromisso com as coisas que nós ouvimos dele. Vamos continuar sendo apedrejados, perseguidos, às vezes até mesmo por alguns dos nossos que desacreditam em algumas palavras que são ditas. Não tem problema, o reinista ele foi tratado para poder perder, para só depois ganhar. O reinista ele tem uma resistência, uma imunidade que foi nos ensinado, capaz de passar pelas perseguições, por alguns momentos de queda, no sentido de que as demoras de Deus são importantes para a mudança também da força da diversidade, porque muitas vezes Deus gosta que a diversidade dele cresça, apareça, se estabeleça, para depois ter uma queda fatal ou até mesmo letal. Nós estamos diante de momentos que nós não devemos colocar a ciência acima de tudo. Por favor, você que é reinista e que já recebeu o selo da imunidade, aonde Deus mandou você fazer aquele rito que eu vou explicar de novo daqui a pouco, você que crê no reino, que se prepara para as coisas do reino, por favor, não busque ajudar a Deus. É como se você fosse hebreu e passasse o sangue do cordeiro na porta e também fosse lá e passasse também ao mesmo tempo um pouco de barro ou colocasse um raminho de arruda para ajudar o sangue do cordeiro. Por favor, não faça isso. Não busque condenação para seus próprios povos ou para sua própria família ou para a sua própria saúde. Acredite no que Deus tem falado com você. Persevere. Continue confiando. Nós estamos diante de coisas que muitas pessoas não sabem. As notícias que temos é que existe uma escuridão muito grande pela frente em termos de números. Mas eu tenho algo para dizer para você nesta noite. Uma boa nova que eu tenho para falar para você no meio de tanta notícia ruim, no meio de tanta coisa difícil que nós estamos enfrentando. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de Deus e nós sabemos que alguma coisa Deus está fazendo e vai fazer no Brasil. Eu fiquei muito indignado com os gráficos que eu li agora à tarde, dizendo que nós temos aí a possibilidade de sermos muito mais contaminados do que a nação italiana. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero dizer uma coisa aqui em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que o Brasil tem, sim, o Brasil tem uma promessa grandiosa. Desculpa para aqueles que não acreditam nisso, mas a promessa do Brasil é muito maior do que a da Itália. O Brasil é um país que se levantou, se despertou, é um país que apesar da corrupção, apesar da frieza, da religiosidade, é um povo acolhedor, é um povo bondoso, é um povo caridoso, é um povo de fé, é um povo que tem uma condição grandiosa de superação, não superação de cataclismo, mas superação da vida que levou, de todos os golpes que teve em relação à economia e à dificuldade financeira. Mas sobretudo eu quero dizer para você que não é só com base nessa análise, mas porque o Brasil foi selado por uma grande promessa. Esse gráfico vai parar, ele vai descer em o nome do Senhor Jesus, porque nós tivemos uma notícia muito boa ontem,
quando o apóstolo e a esposa dele foram orar, nós oramos em alguns momentos e Deus mostrou para a esposa do apóstolo uns anjos sobrevoando o Brasil com bolas de fogo, e essas bolas rolavam como se fossem novelos de fogo, e ela saiu de lá com uma paz muito grande. E essa paz, no nosso meio, ela é uma paz que vem do trono, vem de Lisdeia, vem de algo que nós sabemos que existe uma misericórdia atuando neste momento. Nós sabemos que existe um portal nesse momento trabalhando. Então eu quero dizer para você, sim, o Brasil terá aqui, como muitos países teve aí uma grande disseminação dessa doença, mas eu creio muito que os anjos começarão a fazer uma curva nesse gráfico, muito perto dessa semana, e nós não continuaremos nesse cativeiro, nós não continuaremos nesta quarentena tão grande, mas uma coisa é certa, pode ser que muitas pessoas morram ainda, mas o que Deus realmente quer que aconteça é que os corações se quebrem neste momento. É que você se quebre. Se você não tem se alimentado até hoje na sua igreja, na sua religião, e neste momento de todo esse cataclisma, você está quebrantado, e você está sentado, e você está buscando informações, e se essas coisas têm chegado até você, aproveite essa oportunidade para você mudar a sua forma de pensar, e mudar a sua forma de cultuar a Deus e de crer em Deus, ou mudar o meio em que você vive. Está na hora de você começar a fazer uma nova leitura sobre o que realmente é o Evangelho e o que realmente Deus está fazendo. Eu creio absurdamente, mas eu creio muito que os anjos de Deus têm um propósito de blindagem no Brasil. Eu creio que Deus ele escolheu o Brasil, mas também tem uma coisa que me incomoda, que o povo brasileiro, sendo chamado para esta grande obra, dorme num sono profundo. Também uma coisa me incomoda é que a cidade de São Paulo, que foi muito afetada, está sendo muito afetada, também é um povo que dorme, é uma terra fria, uma terra que mata profetas, uma terra capitalista. É necessário que as pessoas despertem rapidamente sobre tudo isso. É necessário que você entenda que os países que estão sendo muito afetados são povos que tiveram muitas tiveram muitas imperícias e delitos ao longo da história, e eu creio que Deus, de uma certa forma, ele tem, olhando para todas as nações, ele está poupando muita gente. É claro que Deus está poupando a grande maioria esmagadora da humanidade, é claro que esse cataclismo não veio para dizimar os povos, mas nós sabemos que Deus está com um propósito por trás disso e que esse propósito precisa funcionar. E a notícia, além dessa boa que eu trago para você, é que eu, infelizmente, senti que após esta batalha ser vencida, em um tempo daqui a pouco, nós vamos enfrentar uma outra pior do que esta. Nós vamos enfrentar, talvez não de uma certa forma aqui, na nossa região, no nosso Brasil, mas, infelizmente, Deus está chamando a atenção do mundo para entregar o domínio nas mãos dele. Tudo o que está acontecendo é o que Deus está cumprindo, fazendo em relação à palavra dele. Eu quero que você saiba que nada do que acontecer pode ferir a palavra de Deus, nada do que acontecer pode distorcer o que está escrito, nada do que acontecer pode ser ou permanecer sendo interpretado de forma equivocada, porque ainda que todas essas coisas sejam distorcidas, permanecerá a verdade e Deus ainda continuará a fazer o que ele tem que fazer, porque sim, a mão de Deus preparando o povo dele para receber algo que está predestinado a acontecer. Eu quero que você apenas acompanhe comigo. Vou abrir a Bíblia aqui e vou ler algo que você precisa ler. Daniel capítulo 7 diz assim: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino, o reino desse povo, será um reino eterno, e todos os domínios e impérios da terra o servirão e lhes obedecerão. E aqui encerrou o assunto. A palavra-chave de toda a revelação de Daniel. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Não é o fim. Nós não estamos vivendo arrebatamento de igreja, não estamos vivendo momento de fim de mundo. Não estamos vivendo. O mundo não vai acabar. O mundo será entregue na mão da igreja. A Bíblia diz que os santos herdarão a terra, que os mansos herdarão a terra e que governarão sobre ela, e que os reinos do mundo serão entregues na mão dos santos e que regerão com espada e de justiça. E agora Daniel aqui no capítulo 7 ele fala: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Então eu vou dizer para você, Ásia, quer dizer, China, Japão, Coreias, Índia, França, Itália, Portugal, Espanha, Reino Unido, toda a Inglaterra, né? Os 4 países ali do Reino Unido, Alemanha, Suíça, todos os países da Europa, e África, Estados Unidos, todos os países do mundo, inclusive a América do Sul, será entregues nas mãos do povo dos santos do Altíssimo. Só que diz o seguinte, no capítulo 7, versículo 27, o seu reino, o reino desse povo, será um reino eterno, e todos esses impérios, França, Itália, Portugal, Espanha, Suíça, Suécia, Reino Unido, Alemanha, e todos os outros países aí da Ásia e da África, da Oceania e das Américas, serão entregues na mão de um povo. E eu quero te perguntar, você que está ouvindo essa live aqui hoje, que vai sair dessa live uma outra pessoa. Porque, primeiro que Deus, para ele fazer com que as pessoas tenham capacidade de ouvir a verdade, tem que fazer igual ele está fazendo hoje. Pôr a pessoa em quarentena em casa, e agora aqui você vai levar um chicote do seu líder, do seu pastor, do seu líder. Que quantas lives eu fiz desde janeiro avisando sobre tudo isso, e muitas pessoas não assistiram, e agora está todo mundo assistindo. Sabe o que é isso? É dessa forma que Deus faz. Deus, ele precisa fazer isso. É por isso que o mundo está passando por esse flagelo. Para poder o mundo parar, para poder o mundo dar uma estagnada, frear, parar de pensar só em dinheiro, parar de pensar só em fama, parar de pensar só em religião. Tá? É por isso que você está aí na sua casa agora, no seu quarto, morrendo de medo, muita gente, para poder ouvir a verdade. Parou o ônibus, parou a academia, parou o trabalho, parou o cinema, parou o namoro, parou as viagens, parou o parque, parou o clube, parou tudo. Mas tem uma coisa que não parou. O Evangelho e as Escrituras está sendo anunciada nesse momento. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Chegou aquele grande momento que todo joelho se dobrou e toda boca está confessando que só o Senhor é Deus. Chegou o momento, está todo mundo de joelho. A terra inteira está de joelho. Está cumprindo uma palavra épica neste momento. Toda a língua está confessando. Vai confessar que só o Senhor é dono do reino. É Ele que tem o poder e toda a glória para reinar. E Deus está levantando um povo para dominar e para fazer algo grande para Ele logo depois desse cataclisma. Esse cataclisma foi anunciado. Meu caro reinista, minha caro reinista, saiba de uma coisa. Por favor, a partir de hoje, tome cuidado com a sua rede social. Deleta suas fotos. Seja mais comedido, comedida. Tenha postura. Por favor. Seja uma pessoa mais íntegra, seja uma pessoa mais responsável, seja uma pessoa que imita aquilo que Deus já ensinou, seja uma pessoa que tenha compromisso. Olhe mais para as coisas de Deus, volte a fazer as coisas que você fez, volte para a dança, volte para louvor, volte para o instrumento, volte para as coisas de Deus, volte a dizimar, volte a ofertar, volte a construir, porque o reino está levantando. Se nessa quarentena Deus sondar você e ver que você está só com medo, mas não está com propósito, cuidado. Desculpa te falar, mas o anjo da morte está passando por todos os lugares. Selar e se blindar não significa somente passar o vinho aí na sua cabeça, mas significa você ter postura, você ter propósito.
significa você chegar no lugar aonde Deus queria que você chegasse. É por isso que eu tenho muita fé naquilo que eu falo. Acredito muito que muitas pessoas precisam mudar o discurso. Nós vimos muitas pessoas com a palavra dura, criticando, fazendo piada nesse momento. Eu acho que demonstra a pequenez da inteligência racional, onde momentos como esse, alguns movimentos, algumas pessoas estão usando das dores das pessoas, usando até mesmo de um momento de seriedade, como sendo motivo de chacotas e de brigas políticas. Por favor, meu caro reinista, minha caro reinista, eu quero dizer uma coisa para você: não é momento de você fazer politicagem, não é momento de você trabalhar de bandido para Deus. Deus te colocou algo precioso na sua mão. Ao invés de você ficar publicando coisas fúteis, a futilidade, alimentando a ira de Deus, ou alimentando terreno para poder a descrença aumentar, por favor, pegue as coisas como essas, alimente o povo, faz alguma coisa importante. Por favor, pare de pensar somente em coisas fúteis. Deus já disse e volta a dizer: deixa de ser babaca, deixa de ser palhaça, deixa de ser palhaço, deixa de ser fútil, deixa de ser pequeno. Passa a ser uma pessoa importante, aproveite essa oportunidade e faça a diferença. Não estou dizendo para você começar a espraguejar e falar o que vem pela sua boca, mas por favor, estude o reino, leia, vai aqui no canal, tem um monte de live lá para trás, embaixo, que você pode ouvir e participar. Nós estaremos fazendo aqui, eu e o apóstolo, vamos voltar a fazer, está marcada para domingo aqui uma live com o apóstolo, e eu quero que vocês participem e quero que vocês saibam que este momento é muito importante para nós. É um momento em que precisamos dizer o que sabemos. É um momento que precisamos falar das coisas que cremos. E eu quero dizer uma coisa para você: não fique preocupado, não fique muito preocupado com as notícias de televisão. Sabe, eu sei que as mídias, e eu sei que muitas vezes a própria mão de Deus traz terror. Você acha que quando Noé e a família dele estavam dentro da arca e começou a chover, você pensa que eles não tiveram medo? Você já parou para pensar o que é ficar aquela família dentro daquela arca 1 ano, chovendo 40 dias e 40 noites, e não tendo contato com mais ninguém? Uma quarentena onde eles sabiam que quando saísse para fora não ia ter mais ninguém vivo? Eu te pergunto, será que Deus não está experimentando a nossa fé? Querendo nos mostrar que é necessário, é importante esse momento para nós realmente consolidarmos a nossa identidade enquanto cristãos ou enquanto povos grandiosos de Deus? Aqueles que fazem parte desse movimento do reino, sabem que nós passamos 8 meses em quarentena lá no mato, aonde nasceu a consolidação desse movimento do reino em 1993, aonde nós ficamos 8 meses morando em barracas de lona, sem energia, sem geladeira, sem televisão, sem contato com ninguém, sem internet, sem celular, porque nem internet não existia em 93 e muito menos celular. Então nós ficamos lá, Deus falou conosco lá durante 8 meses, dormimos em camas feitas de bambu que nós mesmos fizemos, lá chovia, deu enchente, as serpentes passavam por baixo das camas, subia nas camas, lá nós víamos animais silvestres passando no meio das tendas, nós vimos pessoas de vários lugares criticando, canais de televisão falando mal de nós. Nós recebemos caravanas de pessoas que foram lá achando que nós estávamos com o movimento como seita, fazendo coisas erradas e ilícitas diante da palavra de Deus, mas o que estava acontecendo lá é que nós estávamos preparando para trazer e falar tudo isso que hoje estamos aqui falando. Nós estávamos lá sendo preparados para poder trazer uma esperança para o povo neste momento, talvez. E eu quero dizer para você, então não é difícil você passar por um confinamento, uma quarentena dessa, do ponto de vista da fé e da sua saúde mental. É possível sim você passar uma quarentena, é possível sim você viver com menos, é possível sim você viver comendo carne de sol, você viver comendo sem verduras, porque as verduras murcham, porque não tinha lugar de conserva. É possível sim você fazer um monte de coisas.
que você acha que você não pode, tudo isso é importante, porque Deus está ensinando você e Deus está fazendo com que a sua vida tenha uma qualidade de esperança bem maior do que o que você imagina nesses dias em que nós estamos vivendo tudo isso. Não deixa de crer, não deixa de falar, não deixa de se posicionar. Soldado de verdade se posiciona. Vamos avante, vamos continuar. A esperança está no ar. Deus é conosco. Eu sei que para Deus agir nós temos que estar no meio e assim diante de tudo isso que estamos passando, Deus nos dá uma força grandiosa para prosseguirmos. E uma outra coisa que eu queria pedir aqui, eu não quero deixar de pedir isso. Quero que vocês orem por todos esses irmãos profissionais da saúde que estão trabalhando, essas pessoas que estão mantendo os comércios abertos, que estão trabalhando como balconistas de farmácias, de supermercado, pessoas que estão ali oferecendo, trabalhando e dando esse suporte de uma certa forma, são pessoas que também estão sendo usadas por Deus, que Deus possa blindá-los de uma certa forma, dar a eles uma recompensa, dar a eles uma imunidade para que eles, de uma forma justa, porque nós estamos falando de uma justiça, possam continuar ajudando e fazendo o papel que eles fazem e já entre tantos contágios da vida do cotidiano, sobretudo muito mais esta de agora. Então eu quero que vocês orem por essas pessoas, pelos médicos, orem pelos nossos amigos. Eu mesmo tenho alguns amigos médicos, enfermeiros. Orem pelas pessoas que estão contaminadas e que estão guardando quarentenas. Algumas pessoas aqui do Brasil que estão passando por isso, mas estão saindo bem. Pessoas que eu sei que estão sendo transformadas, estão sendo repreendidas. Eu creio absurdamente que nós temos, sim, uma nuvem negra sobre o planeta, sobre as nações. A Terra está passando por uma coisa muito difícil. A Terra está passando pela sua maior provação. Eu quero dizer para você que os governantes, os líderes e as TVs não querem dizer, mas nós estamos passando por a maior provação de toda a história. Mas nós estamos firmes, continuaremos firmes, e Deus com certeza vai colocar as mãos dele sobre o Brasil, vai colocar as mãos dele sobre o povo. Então aproveite tudo isso que eu estou dizendo para você e seja, de uma certa forma, seja coerente e seja principalmente valente, crendo diariamente. Cumpra as regras de restrições e de saúde, cumpra tudo o que tem que cumprir, que a lei te orientou, mas, por favor, principalmente, não deixe de crer nessas palavras. Eles estão aí, os anjos chegaram, eu vi quando eles desciam, eu tive, aos meus amigos que são mais de... sabe que em alguns momentos eu senti muito, inclusive o dia que eu fui comentar isso aqui com o apóstolo e a sua esposa, eu até não aguentei, eu comecei até mesmo a chorar e a falar em línguas, porque quando eles falaram isso comigo em sonho, e depois aqui, através de revelações e profecias, dizendo que era para preparar que eles estavam descendo, quando isso aconteceu, eu sei o que eu senti e o que eu vi. Eu sei que algumas experiências nós estamos tendo com esse caso, com essa história, com essa situação, de acreditarmos que também Deus ele quer que saibamos que a atuação dele também vai nos causar aflições e também alguns assombros. Não esqueça, quando Deus vem na terra trabalhar, nós somos provados tanto quanto qualquer povo, porque é assim que também consolida a fé, a autoridade e a legitimidade de ser cristão e de ser reinista. Então essa é a minha palavra desta noite. Ficam todos muito cheios de fé, esperançosos. Não importa essa curva de contágio que essa doença encaminha ou caminha para essa curva. Mas saiba que, sobretudo, nós somos um grande continente. O Espírito Santo vai nos livrar, Deus vai nos livrar. E como eu disse no início da live, eu quero aqui também ensinar a quem não fez ainda está em tempo.
aquilo que nós falamos lá na live junto com o apóstolo. Faça aquele rito. Molhe o algodão no suco de uva, porque o suco de uva, lá na Bíblia, simboliza o sangue de Jesus, e o algodão, a estopa de prova com Deus, desde os tempos de Gideão. Você vai molhar e vai ungir no suco de uva, não é no vinho, e vai aqui molhar a sua testa e ungir a sua testa com o suco de uva. Você vai fazer isto e vai repreender essa epidemia na sua vida e pedir para que as pessoas que você ama façam isso também. Pode espalhar, não tenha vergonha de fazer. Faça isso para qualquer pessoa. Eu passei isso para algumas pessoas no dia de ontem, de hoje, pessoas que talvez nem faz parte do nosso movimento, mas que eu estou agraciando, levando até eles essa ordenança. Inclusive, mandei para que 2 amigos meus que estão testados positivos nessa doença, para que eles fizessem, e eles acreditaram, estão fazendo, fizeram, estão crendo, e eu creio, igreja, que o Espírito Santo de Deus está no meio do povo, Deus está no meio dessa guerra e luta, e com certeza a luta é de todos nós, e nós venceremos. Deus abençoe, é nessa força que eu termino essa live nesta noite, e com certeza voltarei a qualquer momento para nós continuarmos a falar daquilo que Deus tem nos falado. Muito obrigado. Boa noite.